Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vida com IA, podcast que a gente fala sobre inteligência artificial de uma forma mais simples. E como tinha muito tempo que eu não gravava um episódio técnico, a minha ideia hoje é gravar um episódio técnico para vocês. Eu vou falar sobre embeddings, mas não só embeddings, eu vou falar sobre um tipo específico de embedding, que é um paper que saiu tem alguns meses, que chama Matryoshka Embedding. Só para quem não sabe, Matryoshka é aquela bonequinha russa, né, que tem uma dentro da outra, e a gente vai entender por que o paper é chamado de Matryoshka Embedding, né? Mas eu acho que antes de começar a falar de Matryoshka Embedding e tudo mais, é importante falar o que é embedding. Para quem me acompanha já tem mais tempo, sabe que embedding é uma das coisas que eu mais gosto. Eu trabalho bastante com embedding, trabalhei muito com isso na França, hoje trabalho bastante com isso aqui. Porque o que é embedding? É uma representação numérica do sentido de uma informação. Então, quando sua avó, sua mãe, alguém que não entende muito de inteligência artificial, que não sabe os termos matemáticos, perguntar o que é um embedding que todo mundo fica falando, você vai falar: embedding é uma representação numérica do sentido de uma informação. Então, basicamente, você tem uma informação lá, que é, sei lá, o conceito de casa, o conceito de mãe, o conceito de família, o conceito de carro. E aí, o embedding é a representação numérica desse conceito. Então, talvez mãe seja 10, família seja 11, carro seja 55. E aí, a ideia também é que essa representação numérica do sentido da informação, a representação numérica dos conceitos, ela tem que ter uma relação de distância de coisas perto. Tanto coisas perto tem que estar próximas, né, na distância de um embedding, e coisas que não fazem sentido juntas tem que estar longe na distância de um embedding. E aí, quando a gente vai para o conceito de embedding um pouco mais tecnicamente, né, quando um amigo seu perguntar, mesmo para você entender, o embedding ele vai ser um espaço vetorial multidimensional, onde a informação representada possui uma proximidade espacial a partir de uma similaridade semântica ou contextual. Então, o que eu estou falando aqui? Exatamente a mesma coisa, só que usando termos matemáticos. Então, quando eu falo que é uma representação numérica, eu conceituo um pouco melhor falando que é um espaço vetorial multidimensional. Então, o que é um espaço vetorial multidimensional? Basicamente, um vetor são múltiplas posições, né? Cada posição tem um númerozinho aí. Então, um espaço vetorial é essa lista com múltiplas posições. E multidimensional quer dizer que tem múltiplas dimensões. Então, pode ser 512 dimensões, onde cada uma dessas dimensões é um númerozinho representando essa informação. Aí, quando a gente vai mais para frente, eu falo que representa o sentido de uma informação. Então, esse espaço vetorial multidimensional ele vai representar a informação de uma forma onde conceitos similares vão estar próximos e conceitos diferentes vão estar distantes entre si dentro dessa representação de embedding. E aí a gente vai ter um contexto, uma semântica, uma sintática dessas informações que vão estar representadas aí nesse espaço vetorial multidimensional, beleza? E aí eu acho que é bem interessante, agora que a gente entendeu o que é um embedding e tudo mais, saber como que ele é usado. Então, sei lá, imagina que você quer fazer o retrieval dentro de um contexto de um documento de 1000 páginas. Você quer saber quais páginas ou quais capítulos estão falando sobre um tema específico. Você não vai pegar as 1000 páginas e dar para um LLM. Você vai, por exemplo, dividir página por página, você vai dividir capítulo por capítulo, seção por seção, e aí você vai jogar essas seções no espaço de embedding. E aí o que é um espaço de embedding? Um espaço vetorial multidimensional, onde a gente tem uma representação semântica das informações lá dentro. Então, cada uma das seções, cada uma das páginas, elas vão estar representadas por esse espaço multidimensional que tem uma relação semântica envolvida lá dentro dele. E aí a gente vai pegar a nossa pergunta. Então, sei lá, imagino que eu estou fazendo sobre um texto jurídico e eu quero saber qual lugar desse texto jurídico está falando sobre o que acontece se eu assaltar um banco. E aí eu vou jogar esse texto jurídico, vou pegar cada seção e colocar no espaço de embedding, vou pegar a minha pergunta, né, que é tipo assim, eu gostaria de saber coisas sobre assalto a banco. Vou jogar no espaço de embedding e esse espaço vai ser mapeado. E aí tem várias formas da gente calcular esse espaço de embedding. Tem coisas usando deep learning, tem coisas usando frequência de variável. Lá no curso eu explico todas essas coisas porque é extremamente relevante, né? Os diferentes tipos de embedding, eles são mais importantes, né? São mais usados em diferentes situações, mas eu não vou entrar muito em detalhe nisso. Por quê? Porque aqui eu quero falar sobre Matryoshka Embedding, que é um conceito bem interessante de embedding. Então vamos lá, vamos entender primeiro por que esse paper se tornou relevante e por que essa técnica é legal. Quando eu estou falando nesse espaço multidimensional, esse espaço vetorial multidimensional, o que acontece? Imagina que eu tenho 512 posições.
Cada uma dessas 512 posições ela é relevante e não tem absolutamente nenhuma relação de ordem. Ou seja, a primeira posição ela tem a mesma importância do que a 15ª posição, que tem a mesma importância que a posição 500. Então não existe uma relação de ordem. Ou seja, quando você treina um espaço de embedding, esse espaço de embedding ele pode ser muito grande, e aí quando você for usar ele, você vai ter que usar esse espaço bastante grande. Você pode pensar, pô, Felipe, isso é bem tranquilo, só que quando a gente pensa em aplicações em larga escala, que você tem que cuidar de banco de dados, você tem que cuidar de latência do que você está fazendo, talvez a dimensão desse espaço de embedding seja um problema. Porque você vai usar muita memória, você vai ter que guardar muita coisa num banco porque você tem espaço de dimensão, por exemplo, 3.000 e alguma coisa. 2, porque demora muito para fazer uma busca vetorial de muitas possibilidades num espaço dimensional de 3.000. E aí isso faz com que você precise de espaços de embedding um pouco menor. Só que aí você tem um segundo problema, que é, beleza, se você está fazendo seu modelo de embedding lá local, você pode fazer o que você quiser, né? Você vai treinar ele para o tamanho que você quiser. Só que a realidade é que hoje a gente usa muito API externa. Então você tem uma Google, uma Microsoft, uma Amazon, que eles têm uma quantidade infinita de dados e de GPU internamente. E eles vão treinar um modelo e você vai usar o modelo deles. Qual que é o problema? Eles precisam de definir no início do treinamento qual que vai ser a dimensão do embedding. E aí, eles fazendo isso, você vai ser obrigado a usar a dimensão que eles criaram. Então imagina lá que a Amazon treinou um modelo de, sei lá, de 1024, 2048 e 4000 alguma coisa. Se você precisa de um modelo de 512 dimensões, a Amazon não te provém esse tamanho de dimensão. E aí, você pode filtrar as primeiras 512 dimensões se você só quer elas? Não, você não pode. Por quê? Porque não existe relação de ordem entre elas, não existe relação de prioridade entre elas, então a primeira não é mais importante que a segunda, que a terceira e tudo mais. Então você não pode filtrar, você tem que usar o que eles te provêm. Ou você vai usar um outro provider, ou você vai usar esse mesmo, mas assim, você não vai poder usar se eles não fizerem a dimensão. E a ideia do Matryoshka Embedding é a gente criar modelos de embedding que tenha a posição como uma informação superior. Então, a primeira posição vai ter uma informação guardada lá, a segunda vai ter uma lá, e aí, talvez, se você usar apenas as 32 primeiras, as 64 primeiras, as 512 primeiras, você já vai ter um bom resultado. Então, você vai poder filtrar, eles vão treinar lá um modelo de embedding de 2.048 posições, e se você quiser filtrar só as 512 primeiras, ele vai funcionar com 97% da performance do modelo original. Enquanto se você não tiver o Matryoshka Embedding, se você fizer esse filtro, o modelo vai cair absurdamente a performance, vai lá para 50%, 70%, 80%. Por quê? Porque no modelo tradicional você não pode fazer isso, você não pode cortar, e a ideia é que no Matryoshka Embedding você vai poder fazer isso. E como que funciona esse Matryoshka Embedding? E uma coisa legal é que como agora eu estou gravando o vídeo, eu consigo mostrar a minha tela para vocês. Então eu vou conseguir mostrar animações vendo, tipo assim, o que é essa bonequinha russa e tudo mais. Então vamos lá. A Hugging Face fez esse blog post bem legal aqui falando sobre o Matryoshka Embedding. O paper esse aqui é de uma galera da Google Research com a Universidade de Washington e Harvard. Mas é bem legal esse blog post deles aqui porque tem umas imagenzinhas legais. Então, o conceito ele é bem simples. A ideia é usar a ideia dessa bonequinha russa. Aqui eles explicam um pouco o que é um espaço de embedding e tudo mais. Basicamente o que eu falei para vocês. E aí depois eles vão entrar no conceito da bonequinha russa. Então aqui a gente tem uma rede neural e o jeito que ela funciona. E aí aqui a gente tem a bonequinha russa, que é a Matryoshka. Ela tem uma dimensão de 1024, mas você pode ter múltiplas bonequinhas dentro dela. Então dimensão 768, 512, 256, 128. E aí a ideia é que com uma dimensão um pouco menor, a gente consiga ter a mesma performance, uma performance muito parecida. E aí no paper eles mostram como que isso acontece na prática. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, aqui a gente tem nesse gráfico eles mostrando o tamanho da representação. Então aqui indo desde 8 até 2048, qual que é a performance do modelo. E aqui a gente vê um modelo normal. Então quando a dimensão está menor, a performance cai para 40, 50, 60, 70%. E aí, quando a gente tem o Matryoshka, que é esse azulzinho aqui, a gente vê que com 8 dimensões, né, sabendo que o melhor é 2048 e está mais ou menos em 75% de performance. Apenas com 8 dimensões, a gente já tem 68% de performance. Então, muito pouco a menos. Quando a gente sobe para 16, a gente já chega muito próximo da performance original. Ou seja, com muito menos dimensões, você consegue ter mais ou menos a mesma performance.
A gente tem outros gráficos aqui mostrando como que é a curva, né, pelo tamanho da representação, e a gente vê que usando o Matryoshka Embedding, a curva ela já começa muito mais alta, ou seja, você consegue aproveitar as primeiras dimensões do vetor, enquanto usando as outras abordagens você não consegue. E aí eu acho que o que está faltando agora a gente explicar é como que esse modelo foi treinado. Então, para entender como que o modelo foi treinado, a gente não precisa mais do paper, porque é muito simples, é só explicar aqui. Qual que é a ideia? Quando você gera um espaço vetorial, e você vai comparar, treinar, né, modelos de espaço vetorial, modelos de embedding e tudo mais, o que você faz? Você vai pegar, tem vários jeitos de fazer isso, né, mas um deles você vai pegar pares positivos e negativos. Então, sei lá, imagina que eu estou querendo fazer um embedding de texto, e aí eu tenho que textos jurídicos devem estar perto, textos médicos devem estar perto, textos de fantasia devem estar perto, e eles devem estar longe entre si. Então a gente tem pares positivos e pares negativos. O que a gente faz? Só para lembrar, tem vários jeitos de fazer isso, eu estou dando só um exemplo. Você vai pegar os pares positivos, então, para todo texto jurídico, um outro texto jurídico vai ser par positivo. Para todo texto jurídico, os textos de fantasia, os textos de medicina vão ser pares negativos. O que a gente faz? A gente pega esses pares positivos e negativos, vai jogar um espaço de embedding. Para os pares positivos, a gente vai usar alguma loss, pode ser, sei lá, cross-entropy, pode ser sigmoid, pode ser Kullback-Leibler. A gente vai usar alguma loss que vai aproximar esses espaços de embedding no espaço latente, né? Então a gente gostaria que os espaços de embedding de textos jurídicos estejam próximos e a gente gostaria que os espaços de embedding entre textos jurídicos e textos médicos, textos jurídicos e textos de fantasia, eles estejam longe entre si. Então esse é o jeito que a gente vai treinar. E é o jeito que a Matryoshka também faz. O que eles fazem além disso? Eles colocam uma loss auxiliar que, além de você calcular a loss para o espaço completo, você vai calcular loss auxiliares para espaços de embedding menor. Então você vai falar que, além disso, eu quero pegar os 8 primeiros e eu quero que os 8 primeiros entre eles também estejam próximos. Que os 32 primeiros entre eles também estejam próximos ou estejam longe. E aí você vai pegando esses intervalos menores, vai colocando lá na loss, e isso pode ser hiperparametrizável, né? Você quer todos os intervalos, né? Então, o primeiro tem que ser igual, o primeiro e o segundo tem que ser igual, o primeiro, o segundo e o terceiro. Ou você vai dividindo em espaços um pouco mais intercalados, né? 8, 16, 32, 64. E aí, só lembrando que em Deep Learning a gente faz tudo em base 2, porque as GPUs são otimizadas para funcionar em base 2. E aí, com isso, você consegue treinar um embedding global, que os embeddings locais, ou seja, as primeiras dimensões ou dimensões anteriores, também tenham uma relação que a gente pode usar, né? Então, em inglês, a gente falaria que tem uma meaningful information, que é uma informação relevante nelas por si só. E aí, com isso, a gente consegue ter modelos de embedding, que a OpenAI consegue treinar um modelo lá de 4.000 posições, e você consegue usar só as 200 primeiras. E aí, como que eu cheguei nesse paper? Eu já tinha ouvido falar dele, mas quando eu cheguei aqui na Enter, os meninos usavam um modelo da OpenAI e eles filtravam as primeiras 200 dimensões. Assim, não é possível, tipo assim, esse trem não funciona, tá fazendo completamente errado. Aí os meninos falaram, cara, tipo assim, eu também achava que isso não era possível, mas eu entrei lá na documentação do OpenAI e eles falavam que era ok fazer isso. Eu falei assim, mano, tipo assim, isso não faz o menor sentido. Olha como que o embedding é treinado, isso não faz o menor sentido. E aí, procurando na internet, conversando com o ChatGPT, a gente se deparou com esse paper do Matryoshka, que eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia exatamente o que fazia, e agora eu entendi. Então, basicamente, para reduzir a dimensionalidade de um espaço de embedding, em vez de usar técnicas de redução de dimensionalidade, você pode só filtrar as primeiras dimensões, porque ele foi treinado usando a técnica do Matryoshka. E aí, tudo fez sentido e as coisas que já estavam funcionando continuaram funcionando, mas agora a gente entendendo por que funciona, em vez de só usar. Então é isso, é uma historinha legal que fez eu ler um paper e a gente discutir esse paper aqui interno e eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Só falando um pouco sobre o curso, isso de embedding, loss, espaço vetorial, espaço matricial, tudo isso eu ensino lá. Então se você quiser se tornar um engenheiro de IA do mesmo jeito que eu sou, conseguir treinar modelo de Deep Learning, construir modelo de Deep Learning, deployar modelo de Deep Learning na prática, esse curso é para você. Não esquece de seguir o podcast nas redes sociais. No Instagram é podcast.lifewithai. LinkedIn, vocês podem me adicionar lá no LinkedIn. Também tem o grupo do WhatsApp, que está com quase 700 ou mais de 700 pessoas. Toda hora cresce esse trem e eu já não sei que número falar. Vou deixar o link de tudo isso aqui na descrição. Vou deixar o link dos papers também, que é bom vocês darem uma olhada. Mas assim, esse paper é bem tranquilo. Tipo assim, é um dos papers mais fáceis que eu já li. Enfim, espero que vocês tenham gostado do episódio. Um abraço, até a próxima e tchau.